Estão ouvindo? Alô? Ok. Será que eu posso começar? Poderia comentar aí se eu posso começar? Eita, nós. Posso começar agora, será? Acho que sim, né? Todo mundo ouvindo? Acho que o pessoal está entrando. Tinha uma conexão. Só dá um toque aí se vocês já estão ouvindo, se essa transmissão está ok para começar. Ok, então o Fábio está lá do outro lado da linha, diz que está ok, que a gente pode começar. Ok, Fernando, ok, pessoal, então acho que a galera está entrando aí aos poucos, eu vou começando aos poucos também. Primeira coisa, queria me desculpar pela confusão tecnológica. Cada dia ou cada reunião, cada live é num aplicativo, eu ainda estou aprendendo, ok? Bom, queria agradecer o pessoal do História em Quarentena. O pessoal do História em Quarentena achei uma iniciativa super legal e vou aqui entrar então com algumas propostas de debate aí para a gente fazer. Tentar levar aí uns 20 minutos de fala e depois a gente pode conversar um pouquinho, ok? Então eu propus aí para fazer uma breve apresentação do que eu estou entendendo aí como um momento originário que configura a democracia pós-ditadura e que tem implicações muito concretas ou heranças ou em termos estruturais no que nós estamos vivendo hoje. Então eu queria tentar fazer um percurso que não é tranquilo, mas eu vou controlando o tempo aqui, que passa primeiro pelo momento originário dessa democracia pós-ditadura, ou seja, o processo de transição nos anos 80, a montagem neste processo de tecnologias de governo que tem marcado esta democracia, e eu procurarei centralizar em 3 tecnologias de governo: a ideia de governabilidade, a ideia de estado de exceção e a ideia da produção do inimigo. E por fim, dependendo do nosso tempo, mas eu posso também depois comentar nos debates, falar um pouco do processo, um certo processo de ruptura com essa democracia, dentro desse processo da democracia pós-ditadura, e alguns comentários sobre o governo Bolsonaro e pandemia. Então, primeiramente, para introduzir, a gente poderia dizer que a democracia pós-ditadura nasce com 2 características principais, só para ficar numa análise mais geral, do ponto de vista de uma certa subjetivação da nova democracia, isso envolve muita política de memória. A primeira caracterização é a de desfazer as injustiças do passado. Então é um novo regime político que discursivamente se opõe totalmente ao que o que teria sido a ditadura. Isso a gente está falando de uma montagem discursiva e de regimes de subjetivação, em que as vítimas do passado, não só o passado ditatorial, mas também as vítimas da ditadura, somadas às vítimas históricas no Brasil, teriam uma chance, uma possibilidade de se desfazer das suas condições de produção, da vitimização. E isso vai ser muito importante na política de memória que virá em seguida. E
e junto com a ideia de desfazer as injustiças do passado, tem toda uma articulação no sentido de reatualizar a ideia de sociedade. Então, monta-se a caracterização do cidadão como um sujeito universal, né? Trazendo várias questões que historicamente foram usadas na montagem do discursivo sobre o que é o Brasil, mas que gira em torno da ideia de um sujeito brasileiro, único, universal, portanto, né? Cordial, pacífico, ordeiro, trabalhador, e tudo isso sempre se opondo a uma binariedade oposta, né? Então, o trabalhador versus o vagabundo, o pacífico versus o arruaceiro, o violento, ou em oposição ao regime de paz versus o regime de guerra, que era o regime ditatorial anterior, né? O cordial versus o agressivo e assim por diante, né? Então, claramente, a ideia de se desfazer das injustiças do passado se fundamenta em sujeitos que, a partir de então, vão compor o todo deste sujeito universal da nova sociedade, e esse universal se opõe a todos os outros que vão aos poucos sendo caracterizados, ora com ênfase mais em um ou em outro, como inimigos. Então, nesse processo de transição, enquanto momento originário dessa democracia pós-ditadura, a gente tem algumas marcas, né? Discursivamente, a marca da ruptura, mas que vai ficando cada vez mais claro, e hoje é muito evidente, também a marca da continuidade. Então, dentro desse aspecto da continuidade, eu queria abordar essas tecnologias de governo. Somada à ideia da ruptura, com grandes características, na verdade, de continuidade, a gente tem uma sofisticação da estrutura violenta e autoritária com a construção do Estado de Direito. Sofisticação porque essa estrutura violenta da sociedade não se desfaz, mas começa a ganhar um verniz democrático. Então, antes de entrar nas 3 tecnologias de governo que eu gostaria de abordar, queria só ressaltar que eu estou aqui fazendo uma fala sobre esses aspectos violentos e autoritários deste período político do Brasil. Não estou aqui negando que da ditadura para a democracia a gente fez um grande salto qualitativo e que no Estado de Direito fundado a partir deste mesmo processo de transição e da Constituição de 88, a gente tenha conseguido muitos avanços políticos, sociais. Então, as 3 tecnologias de governo das quais eu falava, a governabilidade, a exceção e a produção do inimigo, giram em torno de uma ideia fundamental da Constituição da democracia pós-ditadura, que é a ideia do consenso. Quer dizer, a ditadura trabalhava com a ideia de uma guerra, a violência assumida pelo Estado, uma guerra contra um inimigo que estava dentro de um contexto de Guerra Fria, mas que também se encaixava perfeitamente ao contexto brasileiro, que obviamente estava dentro de um contexto latino-americano, de Revolução Cubana, de democracia popular no Chile e outras experiências. E neste discurso da guerra, da violência de Estado, da ditadura, se fundamenta muito a ideia do... Acho que voltou. Então, a teoria dos 2 demônios durante a ditadura alimentou essa ideia de 2 grupos radicalizados, né? De um lado estaria a violência dos porões da ditadura e de outro a violência da esquerda, das forças de resistência e das forças democráticas de um modo geral que lutavam contra a ditadura. Então, quando vem a democracia no processo de transição, essa estrutura de subjetivação do discurso político não é desmontada, ela é sofisticada e reorganizada num outro lugar, né? Então, a política do consenso, da transição e da democracia pós-ditadura se fundamenta ainda na teoria dos 2 demônios, só que agora com esse verniz democrático, ou seja, né, atualizando aquilo que eu já introduzi do sujeito universal,
das vítimas reconhecidas no novo regime. Esse consenso se produz a partir de dois extremos. Um seria a memória dos militares, que faz o elogio da ditadura, defende a tortura e defende a guerra contra o inimigo. Eu não estou falando de 2020, estou falando ainda dos anos 80. Em oposição a essa memória dos militares estaria a memória das vítimas, quer dizer, ou melhor dizendo, a partir do discurso dos militares, na verdade seria a memória da esquerda radical, e aí depende, aí para o discurso do consenso vai ser chamado de, em certas ocasiões, de memória das vítimas, e para os militares, em certas ocasiões, o consenso vai se dirigir a esta memória como uma memória daquilo que não foi tão ruim assim, que desenvolveu economicamente o país, etc. Mas a partir desses dois opostos, militares, esquerda radical, se cria a ideia do consenso em torno desta nova sociedade universal, do cidadão de bem, que estão dentro já está dos nossos discursos, né? Um bom exemplo em termos de produção do consenso são as leis de políticas de memória criadas em democracia. A Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, de 95, a Comissão de Anistia, de 2002 e a Comissão da Verdade, de 2012, que começa em 2012, todas elas falam em processos de produção da reconciliação nacional. Ou seja, até 2012, desde a transição, estas políticas de memória do Estado Democrático ainda trabalham com a ideia do conflito entre dois blocos e com a saída de que a democracia estaria produzindo um lugar de reconciliação e de consenso. Bom, essa política do consenso vai alimentar essas estratégias ou essas tecnologias de governo, né? Então, a partir desse consenso se produz muito claramente, e isso a gente vê até hoje, a ideia da governabilidade, né? Teríamos sempre algo rondando, um perigo rondando a ordem política, a ordem social brasileira, e para evitar desse perigo tomar de posse do processo político, sempre se produz os acordos palacianos entre quatro paredes e que vão garantir a tal da governabilidade e que, com o passar do tempo, vão ganhando outras justificativas discursivas, mas a tal da governabilidade é a principal estratégia de governo que alimenta a democracia pós-ditadura. Então se trata de um cálculo, né? Se calcula as possibilidades, aquilo que é possível e que não transborde em termos de política democrática para nenhuma das radicalidades que seriam os dois demônios atualizados em democracia, né? Então, somado a esta política, essa estratégia política ligada a uma política de memória, a gente tem uma outra estratégia, agora uma estratégia político-jurídica, que é a do estado de exceção. Veja, o estado de exceção, não estou me referindo aqui a um estado ditatorial, mas aos mecanismos que, dentro do estado democrático, autorizam o acionamento de uma medida autoritária, ou de uma medida de força, ou de uma medida que desconsidere os trâmites legais e ordinários e objetivos de um processo democrático. Então, o maior exemplo, porque é muito conhecido de todos nós, são as medidas provisórias, quer dizer, o mecanismo da medida provisória criada pela Constituição de 1988 autoriza o governo federal legislar, governar sobre algum problema emergencial, alguma necessidade urgente, pulando os trâmites legais ou os trâmites ordinários de consulta à sociedade, passar por uma comissão do Congresso, passar por votação na Câmara, Senado, volta para a Câmara, etc., em favor da resolução desta emergência. Quer dizer, então, em geral, a medida provisória tem uma datação, né, tem lá, sei lá, 90 dias, e tem uma territorialidade, um local, um objeto sobre o qual ela vai atuar. O problema é que, além dela ter se tornado norma,
ela vem sendo, desde sempre, a partir da sua primeira edição, renovada constantemente com uma nova medida provisória em que algum aspecto dela é modificado e ela segue valendo. Então foi assim, a FHC usou muito a medida provisória, os dois mandatos do Lula usaram mais do que o FHC, o da Dilma mais do que o do Lula, o Temer mais do que a Dilma e agora no Bolsonaro medida provisória sem fim. É a forma de governar muito óbvia, né? Mas então, quando eu falava lá a ideia de que por trás do discurso de ruptura havia uma forte continuidade a partir de um processo de sofrimento, como isso, como se mantém certos mecanismos autoritários agora com verniz democrático, né? Agora que eu digo nos últimos 30 anos. Então a exceção também foi usada na Copa do Mundo, por exemplo, quando o Congresso tem a prerrogativa de autorizar a lei geral da Copa, em que você cria um raio de quilômetros em torno de um estádio de futebol, no qual, apesar de ser território brasileiro, a lei que vale é a da FIFA e não a da Constituição de 88, ou da nossa Constituição, né? E também, por exemplo, na intervenção federal de ano inteiro no Rio de Janeiro, recentemente, por alegação de que havia uma emergência de segurança pública. Então, isso começa, bom, isso vai alimentando outros discursos que nós estamos vendo em grande escala. O problema do estado de exceção, quando ele vira norma, é que ele acaba por autorizar a própria produção do território da norma, né? Então, na medida em que você não ataca os problemas de forma estrutural, quer dizer, por exemplo, da violência urbana, que gerou insegurança pública e a intervenção militar no Rio de Janeiro, você acaba por autorizar a produção desses territórios de risco ou desses acontecimentos de risco que vão sempre autorizar, legitimar os estados de exceção. Por vezes eles não são produzidos, por vezes ele bate a porta, como por exemplo um vírus, o coronavírus, que vem e arrasa quarteirão e legitima a tomada de medidas de exceção no globo, em escala global, como a gente viu recentemente no Brasil, a autorização do orçamento de guerra e todas as implicações que isso tem. Por fim, gostaria de falar de uma última tecnologia de governo, que é a produção do inimigo. Quer dizer, ela é uma tecnologia clássica, histórica no Brasil, né? A nossa tradição de produzir o inimigo, fundamentalmente, tem como estrutura originária o racismo e o patriarcalismo, e obviamente o classismo, né? Quer dizer, a diferença de classe. E se soma, nessas décadas recentes, a tecnologias de subjetivação do outro, né? O outro aqui pensado como corpo. Então, são discursos, estratégias, engenharias, arquiteturas, circulações. Eu sou morador de São Paulo, sei muito bem que para um morador da periferia da zona leste da capital circular num território de cinemas e teatros como o centro, num fim de semana ou num dia à noite, é praticamente impossível. Tanto pelo custo que esse deslocamento vai causar, quanto pela própria inexistência de transporte público para essas pessoas. Então, só para dar um exemplo de como esses mecanismos, eu não estou falando aqui então só de um discurso, o discurso pode ser até, por exemplo, antirracista, mas você tem uma engenharia, uma circulação, uma arquitetura e mecanismos que garantem a produção deste outro, né? Então, aquele sujeito universal do cidadão de bem sempre vai compondo em oposição, e o que vai autorizando estados de exceção e governabilidades, um inimigo. O inimigo é sempre um inimigo íntimo, ele está sempre próximo de nós, né? Então, se a governabilidade evita o risco, a exceção produz o risco, a produção do inimigo subjetiva o risco. Agora o risco ganha um corpo. E, deixa eu ver o tempo, indo para o encerramento aqui, este processo sofre uma espécie de ruptura
não só discursiva, mas no modo de composição dessa governabilidade. Eu vou colocar aqui só como ponto de partida para nós o junho de 2013, quer dizer, um movimento que poderia gerar algo como uma revolta do Chile, talvez, mas que no Brasil, até porque tinha um governo com um partido de esquerda na época, acabou alimentando processos que foram levar nos anos seguintes à estrutura do golpe contra a presidente Dilma e daí por diante. Então, eu estou chamando aqui de ruptura porque o discurso do consenso some. Quer dizer, o governo que vai vencer as eleições a partir do processo de crise desses últimos anos, quer dizer, vencer uma eleição, na minha opinião, fraudada, mas que constrói essa imagem da vitória eleitoral e, sem dúvida nenhuma, com algum apoio da população votante, é justamente o discurso de ruptura com a ideia do consenso. É um discurso que defende o desmonte do Estado Social, recusa o processo de abertura dos anos 80, recusa, de certa forma, a Constituição de 88, faz o elogio da ditadura e de tudo aquilo que a memória do consenso tentou empurrar por baixo do tapete, mas que persistiu na estrutura do trauma na nossa sociedade. E é isso, né? Acaba com a articulação desta chapa que é capaz de articular esse discurso e todo esse movimento que a gente vê de elogio da volta da ditadura, da intervenção militar e de secretária da Cultura defendendo tortura e coisas do tipo impensáveis alguns anos atrás. Então, é bom lembrar que a candidatura do presidente Bolsonaro é lançada em novembro de 2014, pelo menos publicamente, quando ele fala, né, Brasil acima de tudo, na turma de cadetes que estavam se formando na AMAN, né, a Escola de Cadetes de Agulhas Negras, e pouco depois da eleição da Dilma e um pouco antes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Então, só para encerrar, eu diria que neste governo se institui no Brasil, do ponto de vista discursivo, um novo regime de verdade, que é este baseado no fake news e na aposta justamente do risco, né? Então, se a política do consenso, sob a justificativa de evitar o risco, acionava aqueles velhos mecanismos sofisticados nas últimas décadas, neste governo os mesmos mecanismos são acionados, ainda mais, inclusive, né? Quer dizer, se produz mais ainda o inimigo, se produz mais ainda a exceção, só que agora num novo regime de verdade baseado justamente na produção do risco, né? Então você vê uma visita, entre aspas, ao STF aos moldes de uma espécie de intervenção do executivo militarizado na Suprema Corte, né? E nesse contexto de pandemia, que também inclui elementos muito graves nesse processo, né? Do ponto de vista global, além de tecnologias de governo militarizadas, a gente também tem o acionamento do discurso da ciência, que vai corroborar certas verdades de tecnologias de governo, né? E do ponto de vista do governo Bolsonaro, a gente tem aí a articulação entre uma jogada social, R$ 600 por mês, que segura uma revolta, certamente, com a grande aplicação da política da governabilidade, só que agora sob o discurso da guerra, junto com o Centrão, e o aprofundamento da militarização e do autoritário, inclusive limpando a área, né? Tirando até gente como o Moro do governo. Então, eu vou ficando por aqui para a gente poder ter um tempinho para conversar, ok? Obrigado aí pelo pessoal da História em Quarentena pela oportunidade. Acho que temos algumas perguntas aqui, né?
Eu vou voltar mais acima, esperem só um pouco para ver quais são as perguntas. O quanto consolidada a nossa democracia estava, é do Fábio Henrique. E quanto tempo seria ideal para a consolidação da democracia em um país? Essa é a do Fábio Henrique. Vocês estão me vendo aí? Bom, Fábio, não tem regra, né, de construção de uma democracia. A questão não é lógico que o tempo é importante, mas a questão não é meramente temporal, mas quais são as medidas que nós vamos adotar, né? Então, por exemplo, diante da pandemia, a gente teria duas opções. A gente poderia fazer o isolamento social respeitando direitos, investindo em direitos, por exemplo, que seria uma saída democrática, ou a gente pode enfrentar a pandemia com medidas autoritárias. Então, ao mesmo tempo, a elite econômica força grande parte da população ao trabalho, independente de se vão morrer, vão estar expostos à morte ou vão expor outras pessoas à morte, e quer produzir o isolamento com bloqueio, rodízio, multa e outras medidas de força, vamos dizer assim. Então é o modo como ela é feita, organizada, construída, que é determinante. O Lucas Pedretti pergunta: Edson, nós estamos vendo uma série de medidas de exceção sendo implementadas no contexto da pandemia com amplo apoio e legitimidade. Quais riscos você enxerga para o pós-quarentena, em termos da incorporação dessas medidas como normais? Pô, Lucas, é difícil a gente prever porque eu acho que isso ainda vai se agravar. Não só a pandemia vai se agravar, obviamente, a gente está vendo aí a cada dia, mas também o que isso vai gerar de exceção e de autoritário. Por exemplo, a gente tem um outro regime de trabalho, quer dizer, na universidade, né? Pegando aqui o meu trabalho, né? A universidade aprendeu que a gente pode trabalhar remotamente e com isso, juntando com o trabalho presencial, fazer com que a gente trabalhe num outro ritmo, ocupando e usando ainda mais das nossas forças e do nosso tempo, né? Vamos dizer assim. Por outro lado, isso é um exemplo, né? A outra questão é que estou vendo assim que há um ataque grave ao SUS, né, ao nosso Sistema Único de Saúde, por parte do atual governo. E um ataque geral também aos direitos trabalhistas que já vinha ocorrendo. Então, acho que isso tudo pode ser usado depois da pandemia para não se voltar atrás naquilo que se conquistou via medidas de exceção e agravar ainda mais aquilo para o qual este governo foi colocado onde está, que é destruir qualquer Estado social, qualquer construção de direitos, acabar com a pequena ascensão social e distribuição de renda que vem acontecendo no país e desestruturar, criminalizar totalmente as lutas sociais. Tem uma aqui do Rafael Nascimento. Dentro dessa polarização e guerra de narrativas, como a história como ciência deve se posicionar, em especial a história do tempo presente, como professores da história podem lidar com isso na educação básica? Muito obrigado, eu que agradeço. Puxa, é muito difícil, né? Mas certamente um passo necessário, quer dizer, eu não sou da história, né? Da disciplina história, da área do saber história, mas eu sinto muita falta da gente se aprofundar na nossa própria história, né? O que foi a escravidão, o que foi a tal da democracia racial, foi a ditadura. Espera aí, gente.
Peraí que estamos sem vídeo, né? Puxa, voltei. Desculpa aí, gente. Acho que estava só com áudio, né? Deixa eu voltar à pergunta. Então, o que a gente pode fazer em sala de aula, né? Acho que uma das coisas é abordar essa história, né? Essa história que nos constituiu, né? Eu falava lá na produção do Inimigo, nós temos uma sociedade, uma história que nos mostra como sociedade racista e patriarcalista. Então a gente precisa contar essa história. E ao mesmo tempo, esse tipo de governo que aí está ultra conservador, ultra militarizado, ultra racista também, vai tentar criar mecanismos, inclusive com esses que eles estão testando nesse laboratório da pandemia, de controle do conteúdo do que a gente ensina em sala de aula, né? Então, para dar um exemplo da minha área, filosofia, a gente tradicionalmente no Brasil dá aula de filosofia europeia e norte-americana, quando tem toda uma história de pensadores e pensamentos brasileiros, africanos, afro-brasileiros, que nos interessa muito para entender e resistir no tempo atual, né? Lucas Pedretti, é possível pensar em paralelos entre o luto impossível dos familiares de desaparecidos da ditadura e o luto impossível de familiares de vítimas do Covid de agora? Sim e não, né? Tem o paralelo que é a impossibilidade de fazer o sepultamento, né? Quer dizer, de conhecer em detalhes a história desses óbitos, desse desaparecimento, né? E fazer o sepultamento. Porque veja, o governo autorizou o não registro civil dos óbitos, podendo ser registrado só daqui 60 dias. E então, se você tem o óbito de pessoa, isso é de corpos de óbito de suspeitos de Covid, não precisa nem ser confirmado, porque não se faz o teste em larga escala, né? De corpos não reclamados ou não identificados. Então você pode ter, por exemplo, um preso, né, do integrante do sistema penitenciário, privação de liberdade, que morre sob tortura, algo super comum nos nossos presídios, e que pode ser dado, pode realmente estar com suspeita de Covid, porque a tuberculose é uma doença comum nos presídios, e ser enterrado sem registro civil. Quer dizer, você não vai necessariamente desaparecer com o corpo dele, que vai saber onde foi o enterro, mas essa história não vai ser conhecida, esclarecida, quer dizer, especialmente se for a história de violência do Estado. Então isso tem um paralelo. No entanto, há uma temporalidade e uma condição destes corpos diferente, né? Quer dizer, os desaparecidos políticos, em geral, quase sua totalidade da ditadura, né, eram militantes. Então, eles estavam dentro de uma rede que, de alguma forma, sabiam que eles estavam sob o risco de morrer ou desaparecer. E agora a gente sabe que tem um certo território do luto impossível que se dá principalmente com os corpos de óbitos da periferia, mas não só. E outra coisa, a temporalidade, quer dizer, hoje essa pessoa está aqui e o vírus é muito rápido, amanhã ele está no UTI, depois de amanhã ele está em óbito. Então tem algumas diferenças também grandes, né? O fato é que algo que emerge muito evidentemente e que pode relacionar fortemente o processo do não luto na ditadura e o de agora é que o Brasil se estrutura, dos regimes de subjetivação da nossa sociedade é impedir, impossibilitar, criar formas de negar a possibilidade do luto destas mortes produzidas pela violência, seja do Estado, institucional ou das formas violentas de práticas sociais que nós temos, né? Quer dizer,
Lembro-me dia do assassinato da Marielle. De manhã nós fomos num protesto de professores à Câmara Municipal. Houve muita repressão da polícia, uma professora saiu gravemente ferida, então deu todo aquele mal-estar, a gente indo ao hospital, saber como estava, etc. Quando vimos que ela estava bem, que você começa a fazer o luto daquela violência toda, quer dizer, o luto não é só, é a perda de espaços democráticos também, né, produz esse processo de luto. Chega à noite, a gente tem a Marielle assassinada, né? Então, essa é uma forma de nos enfraquecer enquanto corpos de resistência, né? Pergunta da Carolina. Edson, queria perguntar sobre a construção da memória coletiva em tempo de pandemia. Quais os impactos da falta de memória da pandemia no que se refere aos nossos impactos reais do número de mortes, subnotificação e nossos políticos que se recusam a aceitar a ciência podem causar na sociedade pós-pandemia. Bom, o impacto vai ser enorme. A gente pode sair diante desse novo regime de produção da verdade, do fake news, sair dessa pandemia inteira com uma grande parte da população chorando as perdas e uma parte de 20, 30% dizendo que nada aconteceu. Ou aconteceu algo um pouco mais, uma gripezinha um pouco mais forte e pronto. É incrível, mas corre-se o risco desse tipo de situação. Independente disso, seja qual for a situação, o impacto vai ser enorme, porque o que nós estamos fazendo hoje não é só subnotificando, nós estamos construindo valas comuns. Então nós fazemos lá na Unifesp um trabalho sobre a vala comum de Perus, né, criada pela ditadura nos anos 70 e sendo estudada só agora, né, analisada só agora, 2020, e você imagina o que está sendo produzido com a pandemia e o impacto dessas valas na nossa sociedade, né? Então, cada grande cemitério do país, das capitais pelo menos, está produzindo suas valas. Ainda que o corpo entre num caixão individualizado, o enterramento ocorre na estrutura de vala e isso vai deteriorando e misturando esse material e vai descaracterizando a possibilidade de lugares de luto e de memória sobre esses mortos. A subnotificação também, quer dizer, não há nem o registro civil de boa parte dessas mortes, né? Então a gente tem algo aí incalculável, vai ser muito difícil da gente saber como vai ser essa memória, mas certamente vai produzir uma desestruturação em termos de configuração do coletivo que somos enquanto sociedade. Porque nós temos alguns coletivos produzindo lugares de memórias já, mas são coletivos pequenos e muitas vezes dispersos, né? Vou ler em voz alta. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Ouvimos tudo. Da Natália. Edson, como você imagina o futuro político do Brasil após o governo Bolsonaro? Você imagina uma volta da esquerda ao poder? Não, Natália. Infelizmente, não imagino. Eu digo infelizmente porque a esquerda é, dentro da configuração político-partidária, aquela que mais dá ouvidos às lutas sociais, às questões sociais, à vida, né? Ao problema da vida, em oposição à extrema-direita, que hoje está no governo, que produz descaradamente a morte, né? De qualquer maneira, eu vejo um governo Bolsonaro tendo problemas, né, enfraquecendo em alguma medida, perdeu o lavajatismo, né, que estava aí firme com ele, com o bolsonarismo, né, mas por outro lado viu a possibilidade com a pandemia de fortalecer a militarização do governo e ao mesmo tempo testando o controle
das outras instituições e destruindo, de modo geral, as instituições e as práticas democráticas. Então, ao final da pandemia, o que eu estou vendo é que está ocorrendo, para este momento futuro breve, uma rápida desestruturação da democracia parcial que a gente tinha construído nos últimos 30 anos. A destruição está sendo muito rápida, já era rápida, mas agora com a pandemia acelerou. E por outro lado, eu não vejo por parte das forças políticas de oposição uma proposta, quer dizer, está todo mundo perdido sobre como lidar com essa situação. E o fato de parte dessas forças esperar 2022, como se lá numa eleição para presidente a gente fosse ter grandes chances de modificar essa estrutura, pode acabar por alimentar ainda mais essas forças conservadoras. Tabata, quais medidas democráticas poderíamos recorrer para responsabilizar o governo federal pela falta de ações durante a pandemia? Puxa, é difícil, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer muito fortemente hoje, eu sei que a maior parte das perguntas pergunta sobre o amanhã, mas a gente tem um fazer sobre hoje que é muito urgente, que é sobreviver. E eu não estou falando sobreviver só enquanto indivíduos, né? A gente tem que sobreviver enquanto estruturas, instituições, práticas democráticas. A gente tem que sobreviver enquanto coletivos, enquanto sujeitos precarizados, né? Então, o que a gente está vendo aí é que a população em situação de rua, população periférica, os povos indígenas, todos esses corpos menores, vamos dizer assim, diante do cidadão do bem, estão em situação muito grave. E são estes corpos os corpos da resistência. Então, uma forma de amanhã, esse amanhã breve, termos mais resistência, termos mais força, é sobrevivermos hoje. Então, a gente precisa ver como hoje a gente produz esta responsabilização, Tabata. Uma das coisas é, desde já, nós da história, estamos incluindo aí, produzirmos a memória do que está acontecendo. Essa iniciativa que nós estamos experimentando da História em Quarentena é fundamental. Gravar essas conversas que nós estamos tendo, né? Então é algo por aí. A Carolina... História em Quarentena, Edson tem a impressão... Peraí, que é uma pergunta um pouquinho mais longa, gente. Bem grande. Perdi o começo dela aqui. Calma, calma. Eita, nós. Tenho a impressão de que nosso pós-ditadura foi marcado por uma espécie de paradigma memorial definido por uma memória reativa, ou seja, uma memória que emerge como reação a um passado que deve ser lembrado para não ser repetido. Nesse sentido, essa memória reativa se estabelece a partir de uma ideia de passado negativado. O nunca mais talvez seja a expressão mais evidente disso, sem desconsiderar a importância e a necessidade deste modelo. Em que medida ele é suficiente para pensarmos a qualidade de nossa democracia, na medida em que uma memória da democracia parece não ocupar um espaço tão constante em nosso espaço público. Nessas produções de subjetividades democráticas, sigo na pergunta do... Desculpa, gente, perdi o nome. Do Fernando, ok? Nessas produções de subjetividades democráticas, digamos assim, que podem servir como contraponto a essas tecnologias de governo mencionadas em sua fala, junto com passados que não podem ser repetidos, seria possível pensarmos formas de memória que encarem o passado de forma menos reativa e mais afirmativa? Pensar aqueles momentos não em que a democracia esteve em risco ou foi atacada, mas contextos em que ela estava sendo sedimentada,
seria viável pensarmos em um memorial para a democracia? Edson tem a impressão de que o nosso pós-ditadura foi marcado por uma espécie de paradigma memorial definido por uma memória reativa. Isso aqui acho que já é repetição. Foi repetição. Então essa é a pergunta do Fernando. Quer dizer, um processo de memória reativo e que isso acaba por alimentar outros processos como esse de memória bolsonarista, por exemplo. Eu acho que em alguma medida sim, Fernando. Há algo reativo, mas não que... eu acho que a política de memória, ou as políticas de memória criadas no pós-ditadura, sobre a ditadura, não se fundamentaram no reativo, mas se fundamentaram na produção do reativo. Então, essas políticas de memória toda fizeram o discurso da reconciliação nacional. Qualquer que tenha sido o governo, até o fim da Comissão Nacional da Verdade, a ideia de política de memória no Brasil sempre foi o da reconciliação nacional. Reconciliação entre o que mal se dizia. Quer dizer, nessas leis, você pega a lei da Comissão da Anistia, que assinava como Comissão da Paz, ou da Comissão Nacional da Verdade. Não havia a figura da vítima, não havia o perpetrador, ou seja, não havia o que torturou, o que prendeu, o que matou. A responsabilidade era sempre genérica. Então, essas políticas de memória produziram um reativo. Você pega um discurso bolsonarista, é um discurso do reativo em relação às políticas de memória dos últimos 30 anos. Entre os movimentos de direitos humanos, também, quer dizer, você ia, sei lá, em 2014, numa passeata do Não Vai Ter Copa, qual o cartaz dos movimentos? Ditadura nunca mais. Ou, enfim, nas ocupações de escolas secundaristas, esse era um tema também recorrente. Nos movimentos de direitos humanos, ainda mais, quer dizer, os movimentos de familiares de violência policial do Estado Democrático sempre reclamaram que havia uma política de memória sobre as vítimas da ditadura, mas que os seus estavam sendo assassinados, torturados, e a democracia não falava nada sobre isso. Então, isso tudo foi produzindo um afeto reativo, né? Então, e por outro lado, eu não via uma política de memória reativa porque este lugar que faz a negação extrema do passado, como o Brasil Nunca Mais, teve um impacto lá nos anos 80, mas depois foi arquivado. E essas políticas de memória pouco impacto tiveram na sociedade. A que teve mais impacto foi a Comissão Nacional da Verdade, eu diria até porque já estava dentro de um contexto de conflito discursivo que foi gerar o golpe e mais tarde este tipo de governo que nós temos hoje. Então eu acho que eu faria uma certa inversão, ainda que eu entenda a sua questão e tenda a concordar em alguns aspectos estruturais dela. Mas do ponto de vista conteúdo eu faria uma certa inversão. Ou seja, eu acho que um modo da gente lidar com a memória na democracia é entender que não há memória sem ressentimento. Você sempre ficar, reconciliação nacional, paz, enfiando e colocando isso goela abaixo da subjetividades constituintes do presente, isso é gravíssimo, porque esses discursos sempre vão escolher um lugar de fala, ou sempre vão escolher uma verdade, um discurso verdadeiro a partir de determinados lugares políticos que se ocupam. Então, por exemplo, o discurso da reconciliação nacional por parte de todos esses governos é um lugar político de querer compor com forças armadas, compor com forças conservadoras, manter figuras tipo Sarney em qualquer governo pós-ditadura. Então eu apostaria mais em políticas que sejam políticas livres, políticas de memória livre, em que os reativos, os ressentidos, os sem luto possam ter espaço, porque essa é a história do Brasil, é a história da produção dos sem lutos e reativos.
Gente, aqui na minha lista de comentários, encerramos as questões. É isso mesmo? História em quarentena? De qualquer maneira, até que a história em quarentena nos responda, queria desejar que todos estejam bem, que se cuidem, insistindo naquela ideia que o fundamental é que a gente sobreviva bem, sobreviva não só enquanto corpos individuais, mas enquanto corpos coletivos e experiências coletivas. Então, vemos aí que encerraram as questões. Eu agradeço a participação, a audiência e a oportunidade dada pela História em Quarentena de estar aqui com vocês. Super beijo, até a próxima.